Olá, sejam bem-vindos a mais um Seduc em Ação. Eu sou o professor Erasmo Soares e hoje teremos aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Naima. O tema da nossa aula de hoje é expressões algébricas. As expressões algébricas são expressões que contêm números e letras. Essas letras são chamadas de incógnitas, variáveis. Exemplo: 2y mais 4. Aqui nós temos uma expressão algébrica com dois termos. Os termos da expressão algébrica podem ser separados pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos. Nesse caso, nós temos um sinal de mais. Essa expressão algébrica também pode ser chamada de binômio, justamente por apresentar dois termos. Observem essa tabela que nós temos logo abaixo. Nessa tabela, nós temos a linguagem usual e a representação dessa linguagem usual através de uma expressão algébrica. O dobro de um número. O dobro significa duas vezes. Esse número é um valor desconhecido, que será representado por uma incógnita ou variável. Então, nós teremos 2x, que é o mesmo que 2 vezes x, o dobro do número desconhecido x. O triplo de um número mais 5, que corresponde a 3x mais 5. O triplo significa 3 vezes. O triplo do número desconhecido, 3x, mais 5 unidades. Um número menos 4. Nesse caso, pessoal, a incógnita, o valor desconhecido, foi representado pela letra y. Então, nós temos y menos 4. A incógnita, ela pode ser qualquer letra minúscula. Geralmente, utilizamos as letras x e y, mas isso não é pré-determinado. Você pode utilizar outras letras do alfabeto também. E aqui, o último exemplo do nosso quadro, o quadrado de um número mais 1. Nesse caso, o valor desconhecido, a incógnita, foi representada pela letra m. Então, nós temos m elevado ao quadrado mais 1. As expressões algébricas possuem números e letras, como eu já disse para vocês, né? As letras são chamadas de incógnitas ou variáveis, né? Que são valores desconhecidos, números que nós não conhecemos. A representação dessas incógnitas é de responsabilidade da álgebra. A álgebra é uma parte da matemática, assim como a geometria, o cálculo. Por isso, as expressões envolvendo incógnitas são chamadas de expressões algébricas. Para realizar o cálculo de uma expressão algébrica com variáveis, devemos atribuir os valores dados no problema a essas variáveis. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Para calcular a área de um retângulo, temos a seguinte fórmula: A igual a B vezes H. A letra A representa a área desse retângulo. A letra B, a base do retângulo. E a letra H, a altura do retângulo. Nós devemos lembrar que o retângulo é um polígono cujos lados opostos têm as mesmas medidas. Os lados opostos são paralelos e apresentam a mesma medida. Por exemplo, se a base desse retângulo medir 10 centímetros e a altura desse retângulo medir 5 centímetros, nós teremos área igual a base vezes altura, que será igual a base 10 vezes a altura 5, que é igual a 50 centímetros quadrados. Lembrando que a unidade de área é sempre ao quadrado, pois se trata de uma medida de superfície.
Exemplo 2. Represente o perímetro de um retângulo cujo comprimento mede o dobro da largura. Pessoal, nesse caso, o exercício não trouxe uma figura. Isso é proposital, para que a gente imagine a situação. Olha só, então vamos imaginar que a largura do meu retângulo seja x. O comprimento mede o dobro da largura. Então, o comprimento mede 2x. Para calcular o perímetro, nós temos que somar a medida de todos os lados. Então, nós temos dois lados com uma medida x e dois lados com uma medida 2x. Vamos somar essas medidas. Olha só, o perímetro desse retângulo é dado pela expressão x mais 2x mais x mais 2x. Essas letras, podem ser somadas. Nós vamos somar os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. Então, nós vamos somar x mais 2x, 3x, mais x, 4x, mais 2x, 6x. Portanto, o perímetro do nosso retângulo é igual a 6x. Essa expressão algébrica tem apenas um termo. Ela pode ser chamada também de monômio. Uso da propriedade distributiva. Nós temos aqui alguns exemplos da aplicação da propriedade distributiva. Vamos usar a propriedade distributiva para encontrar expressões algébricas equivalentes. O que são essas expressões algébricas equivalentes? São expressões escritas de maneiras diferentes, mas que representam o mesmo valor. Por exemplo, 2x mais 6x. Nós vamos somar os coeficientes numéricos e conservar a parte literal. Os coeficientes numéricos são 2 e 6. Nós vamos somar 2 mais 6, 8. E conservar a parte literal, que é x. Portanto, obtemos 8x. São expressões equivalentes, que representam o mesmo valor, mas não são iguais. A expressão de baixo, 3y mais 5y mais y. Nós vamos somar os coeficientes numéricos, 3 mais 5 mais 1, e conservar a parte literal, que é o y. Então, obteremos a expressão 9y. Último exemplo. 3 que multiplica entre parênteses x mais 4. Esse número 3 que aparece antes dos parênteses, ele tem que ser multiplicado por cada um dos termos dentro dos parênteses. Então, nós teremos 3 vezes x mais 3 vezes 4. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 4, 12. Aqui, pessoal, nós temos a representação geométrica dessa expressão algébrica. Nessa representação geométrica, nós temos um retângulo. Esse retângulo foi dividido em duas partes. A largura do retângulo mede 3. O comprimento do retângulo é x mais 4. A parte menor mede x e a parte maior mede 4. Então, para calcular a área desse retângulo, basta multiplicar 3 vezes x mais 4, que é o que nós fizemos aqui no exemplo anterior. Valor numérico de uma expressão algébrica. Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, nós temos que substituir as variáveis, as incógnitas, pelos valores fornecidos no exercício, no enunciado do exercício. Observem essa situação. O perímetro do quadrado a seguir é dado por... O quadrado é um quadrilátero em que todos os lados têm a mesma medida. O quadrado tem 4 lados, portanto, o perímetro do quadrado é 4x. Vamos calcular o perímetro do quadrado se o lado x do quadrado medir 2. Observem o nosso exemplo. Se o lado do quadrado x medir 2, o perímetro será 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros.
Se x for igual a 3,5 centímetros, o perímetro do quadrado será 4 vezes 3,5, que é igual a 14 centímetros. Então, nós dizemos, nesse caso, que o perímetro é dado em função da medida do lado do quadrado. Lembrando, né, que o quadrado possui 4 lados com a mesma medida. Portanto, se nós chamarmos o lado desse quadrado de x, o perímetro será 4x. Para encontrar o valor numérico dessa expressão, basta substituir a medida do lado. Nosso último exemplo de hoje, pessoal. Kátia está preparando doces para venda. Em cada caixa, ela coloca 4 bolinhos e 3 rosquinhas. Escreva e calcule a expressão matemática que representa a quantidade de 4 caixas de doces, aliás, 2 caixas de doces. Nesse caso, nós vamos ter que multiplicar 2 vezes 4 mais 3, pois são 4 bolinhos e 3 rosquinhas. Aplicando a propriedade distributiva que nós aprendemos anteriormente, teremos 2 vezes 4 mais 2 vezes 3. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Portanto, teremos 8 bolinhos e 6 rosquinhas. Se forem 3 caixas de doce, nós vamos multiplicar 3 vezes 4 mais 3. 3 vezes 4 mais 3 vezes 3. Portanto, teremos 12 bolinhos e 9 rosquinhas. E no caso da representação genérica dessa situação, se eu tiver n caixas, eu vou multiplicar n vezes 4 mais 3. n vezes 4, 4n. N vezes 3, 3n. Pessoal, encerramos por hoje a nossa aula de matemática. Continuem conosco. Nós teremos no próximo bloco aula de geografia com o professor Emerson. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima semana.